Olá pessoal, tudo bem aí com vocês? Eu estou aqui com vocês para mais uma aula então de português, né? E na nossa aula de hoje eu vou dar continuação e logicamente eu vou terminar, porque nós estamos no finalzinho aí dos nossos itens aqui do slide da concordância verbal. Eu tenho aí os dois itens para falar para vocês sobre a concordância verbal. Terminando isso, pessoal, eu vou entrar com concordância nominal, ok? Já vou deixar bem claro para vocês que estão aqui neste momento comigo, aqui assistindo já ao vivo a esta aula, que terminando esses dois tópicos, nós vamos dar um minutinho aí, só para o pessoal aí, o Igor, fazer a troca para nós do material, que aí eu já entro com a concordância nominal, ok? Tudo bem? Então eu já vou verificar com vocês aqui, olha só, tá? Eu fiquei de passar para vocês a partícula passivadora, o C, né? Então, isso faz parte aí da nossa concordância verbal. Eu comentei na aula passada com vocês, o último tópico, antes de entrar nas questões, eu comentei com vocês aqui sobre o verbo parecer mais infinitivo, lembram, né? Eles parecem estar felizes e eles parecem estar felizes ou eles parecem estarem felizes, né? Foi o último tópico nosso. Ou seja, ou você flexiona o parece e não mexe no estar, ou você flexiona o estar, né? O verbo estar é o infinitivo, e não mexe no parece, né? Um ou o outro. Foi o último tópico antes deste aqui que vocês estão vendo comigo aqui na tela, tá ok? Bom, gente, vamos lá. O C, eu preciso fazer um comentário com vocês. O C na condição, vocês sabem, eu sempre já comentei isso em cursos meus, para os meus alunos, até em aulas presenciais, quando era dessa forma antes, né? E eu sempre comentei que existe, assim, uma infinidade de funções do C, né? Existem até pequenos livros só sobre o C. É conjunção, partícula expletiva, aí partícula passivadora, índice de indeterminação do sujeito, mas aqui para a nossa concordância, a partícula C, o que implica para a concordância é o C na função de partícula passivadora e o C na função de índice de indeterminação do sujeito, que vai ser depois a nossa próxima tela. Portanto, eu vou aqui já colocar para vocês, olha, o C como pronome, né? Como pronome é apassivador. Você pode falar pronome apassivador ou partícula passivadora. Eu vou ler aqui a telinha para vocês, só não vou ler os exemplos, que depois eu venho com vocês aqui com a tela cheia aí, só com a lousa. Então vamos lá. A partícula C muda a frase, né? Muda a frase com VTD para a voz passiva sintética. Então, ou seja, eu tenho uma voz ativa antes do C. Eu vou lá e coloco o C, o verbo sendo VTD, verbo transitivo direto, aquele verbo que pede as seguintes perguntas: o que, quem, alguma coisa, né? Aí esta voz vai ser mudada. Eu vou colocar aqui na lousa, é que aqui na nossa tela eu já tenho exemplos diretos aí para vocês, exemplo de voz passiva. Mas aqui na lousa eu quero colocar a voz ativa, sem o C, depois vamos lá, colocamos o C e vamos saber como que funciona, né? Então eu mando esta frase, eu envio esta frase para uma voz passiva sintética, ou como muitos professores dizem, eu transponho, do verbo transpor, né? Quando eu coloco C numa voz ativa com VTD, eu transponho esta voz ativa para a passiva sintética. Ah, professor, mas e aí? O que tem a ver, então, a voz passiva sintética com a concordância? Tudo! Tem tudo a ver com a concordância, porque você tem que entender que o que era objeto direto do verbo haver, do verbo transitivo direto, o que era objeto direto,
passa a ser sujeito. Então, se eu escrever vende casa sem o C, a voz é ativa e casa é objeto direto. Eu vou lá e acrescento o C. Vende-se casa. Pronto, mudou tudo. Eu transpus de ativa para passiva e esta palavra casa, que até então era objeto direto, agora assume a função de sujeito. E aí, pessoal, nós estamos estudando aqui concordância. E concordância tem tudo a ver com sujeito versus verbo. Por isso que você vai tomar cuidado aí. Vende-se casa ou vendem-se casas, ok? Então você tem aí no item A, partícula C, né? Olha só, partícula C, muda a frase com o verbo transitivo direto para a voz passiva sintética. A concordância, que é o que eu acabei de dizer, a concordância do verbo transitivo direto com o sujeito na frase. Por isso que estudar voz passiva sintética, além de estudar voz passiva sintética propriamente dita, você estuda a voz passiva sintética dentro da concordância verbal. E eu estava dizendo para vocês, por que VTD? Porque VTD é o que vai pedir as seguintes perguntas. O que, quem, alguma coisa, sem preposição. Então, quem vende, vende o que, vende alguma coisa. Quem ama o que, ama quem, ama alguma coisa. Enfim, precisamos tomar cuidado com isso. Mas eu vou trazer vocês aqui para a luz agora, ok? Vamos lá então, e eu vou fazer um comentário com vocês aqui primeiro. Depois eu volto aos exemplos. Fica mais fácil para vocês aí em casa analisarem os exemplos aqui comigo da tela, depois de ter passado aqui pelo o estudo na lousa. Então vamos lá? Olha, então vamos saber aqui o que implica a nossa concordância aí com a partícula C, tá? Olha, aquilo que eu comentei, eu vou colocar aqui, ó. Olha, vende, né? Vende, eu vou colocar até no plural, ó. Vende casas. Normal, aqui poderia ser vendem ou vende. Por quê? Porque casas aqui não é sujeito do vender. Então, entre casas e vende, não se estabelece concordância verbal, ok? Não existe concordância verbal entre verbo e complemento, porque casas aqui está sendo complemento do verbo vender. O sujeito, sim. Concordância verbal é verbo com o sujeito. Então, quem é o sujeito desta frase, vende casa? O sujeito está, vamos pegar uma outra cor aqui. O sujeito está aqui escondido, ó, oculto, ó. Ele vende casa, ela vende casa, ou qualquer pronome de tratamento. Você vende casa, o senhor vende casas, né? Ou casa, que não importa. Ele vende casa, a senhora vende casas, não importa. O sujeito está aqui. Por isso que se aqui você colocar casa ou casas, não vai interferir em nada, porque casas, né? Casas é apenas objeto direto do verbo transitivo direto. Aqui eu fiz até uma ligação aqui. O verbo tem a ver com o sujeito que está oculto, ok? Então aqui, já que estudamos vozes aqui no nosso curso, então vocês devem, pressupostamente, saber que aqui se trata de uma voz, certinho? Se trata de uma voz ativa. Eu não tenho nesta frase a partícula C, portanto, eu não tenho pronome apassivador, ou seja, eu não tenho aqui partícula passivadora ainda. Não há voz passiva nenhuma aqui. A voz é ativa porque o sujeito que está oculto, ele que faz a ação. Ele ou ela, você vende, e você vende o quê? Vende casas. Tá, muito bem. Aí o que acontece? Alguém vem aqui e faz isto aqui, olha. Professor, eu vou deixar um espaço aqui para o senhor colocar o verbo vender. Eu vou injetar nesta frase a partícula C e vou manter aqui a palavra casas. E aí, professor, mudou alguma coisa? Nossa, né? Não dá
Não dá nem para ser otimista. Mudou tudo, virou de ponta cabeça, 360 graus, virou tudo, mudou tudo, inclusive a voz, a partícula C, porque o verbo aqui ele é transitivo direto. A partícula C passa a ser agora um pronome apassivador, e é ele o responsável por detonar aqui a voz ativa, que não existe mais, né? Não existe mais. Agora eu estou diante de uma voz que é passiva e ela é sintética, né? Olha a mudança. Eu transpus, né? A partícula C, ela consegue transpor a voz ativa para a voz passiva sintética. Olha que legal. Aí eu preciso entender agora que vem o que nos interessa aqui no momento, né? Que nós não estamos estudando vozes verbais. Já vimos isso, né? É apenas um item, um caminho para você entender aqui a concordância verbal. Agora sim que vem aí o interesse nosso aqui no momento sobre esta aula, que é você entender, pelo amor de Deus, né? É você entender que a palavra casas, por causa do ser, não é mais objeto direto. Acabou. Ah, professor, mas o senhor colocou aqui VTD? Sim. Você chama aqui de verbo transitivo direto de voz passiva sintética. Para quem entende de gramática, para quem domina a língua portuguesa, se você disser, olha, eu tenho aqui no meu texto um verbo transitivo direto de voz passiva sintética. Passa fração de segundos na cabeça da pessoa que domina a língua, passa na hora a transposição. O que ele pensa, ele vai dizer, até diz para você. Então, o que você está enxergando aí, que era um objeto direto, agora é um sujeito. É fatal. É matemático até, não há como fugir. Então, casas deixa de ser objeto direto e passa a ser sujeito. Sujeito o quê? Sujeito paciente. Aí, pessoal, é o que eu estou aqui, ó, voltando à nossa legendinha de hoje. É aí que eu estou insistindo com vocês. Concordância verbal. Vamos fazer aqui um vetorzinho, uma ligação? Aí sim, né? Sujeito, não importa se é paciente, não importa. Lá o sujeito é a gente, ó. E tem também o mesmo contato com o verbo dele. Sujeito tem tudo a ver com o seu verbo e vice-versa. Isto é concordância verbal, né? Não posso colocar vende aqui, porque se eu colocar vende-se casas, lá em cima tudo bem, que lá se trata de outra voz. Se eu colocar vende-se casas, eu gramaticalmente cometo um erro, digamos assim, até grotesco, de concordância verbal. Um erro assim, pesado, grotesco, aquele erro considerado primário. Eu sei que aqui existe uma complexidade, mas esta complexidade leva você, leva a mim, ou a qualquer pessoa, a um erro assim, primário. O que é erro primário? Aquela coisa de você ter sujeito no plural e verbo no singular, ou o verbo aqui no plural e sujeito no singular. Nós cometemos esse erro porque não sabemos, às vezes, esta complexidade aqui, ok? Então, casas no plural, então aqui também eu tenho que fazer a minha concordância verbal. Vendem-se casas, que lá na voz passiva analítica significa casas são vendidas, né? Casas são vendidas. Portanto, se eu for lá e tirar o S, ou seja, passar a palavra casa para o singular, automaticamente o que vai acontecer? Gente, verbo no singular. Olha, não é tão difícil. O verbo, ele fica monitorando o seu sujeito. Você tem que entender isso. Com VTD mais a partícula C, vai existir um monitoramento do verbo em relação ao seu sujeito. Aluga-se apartamento.
Mas não pode ser aluga-se apartamentos. Olha o erro. Quem aluga, aluga o quê? Aluga alguma coisa. É um VTD com a partícula C. Então, para quem estuda para concurso público, neste quesito aqui, tem que ter essa responsabilidade. Precisa ser responsável com isto aqui, né? Porque aparece demais em concursos públicos, né? Entender que a partícula C, ela transforma o objeto direto em sujeito. E existe aqui uma concordância. Eu corrigi na aula passada com vocês questões da VUNESP, da FCC, um monte dessa partícula C. Eu tentei já explicar, embora eu não havia ainda passado o conteúdo, mas eu expliquei. Olha, pessoal, olha a partícula C aqui. Porque nós já tínhamos estudado vozes verbais aqui, em aula aqui no nosso curso online, né? Certinho? Mas, olha, eu preciso que vocês entendam isso, porque não adianta nós, professores, enchermos vocês de exemplos, vende-se casa, vendem-se casas, aluga-se apartamentos, alugam-se apartamentos, e não mostrar aqui, por quê? Que uma hora é aluga, uma hora é alugam, aí deixa o aluno mais confuso, né? E no momento deste, em que estamos distantes, não estamos em aula presencial, fica mais complicado ainda este caso de interagir, né? Certinho? Então, cuidado. Vamos dar mais um exemplinho aqui? Vamos colocar aqui, porque depois eu vou falar da partícula C com uma outra função e que aqui não vai para o plural, né? Aí vai ficar invariável. Mas eu quero que vocês entendam primeiro esta transposição, né? A partícula C com o VTD, ela muda a voz de ativa para passiva sintética. O objeto direto, na mudança de voz de objeto, ele passa a ser sujeito, e a obrigatoriedade de concordância com o seu verbo. Se vocês me perguntassem, professor, de uma forma geral, qual assim, não vou dizer o maior erro, mas maior, não maior em termos de gravidade, vamos falar em maior em termos de quantidade, né? Certo? Quantidade, no sentido quantitativo. Então, se vocês me disserem, professor, no sentido quantitativo, né, de quantidade por aí, pelas ruas afora do nosso Brasil, enfim, as cidades, enfim, o que o senhor colocaria no topo, assim, de mais evidência? Isto aqui, né? É o maior, assim, é o erro de quantidade, assim, é coisa de cada quarteirão acontecendo um. É um inferno, dá dó, é um dó, é uma pena, é de dar dó mesmo de ver. Vende-se verduras, vende-se ovos, compra-se casas, sabe? Tudo, aí dá vontade de colocar vá-se para o inferno também, que aí não é voz passiva, porque o verbo ir aí não é transitivo direto, né? Então eu preciso entender isso. Tudo bem, todo mundo faz aí fora, mas vocês estão aqui já num grupo, digamos assim, seleto, vocês estão estudando para concurso público, né? Então eu não posso, você não tem que estar na cabeça, olha, eu não posso falhar, deixar que a banca me passe uma rasteira com uma questão de VTD com a partícula C, né? Então precisa tomar cuidado com isso. Vende-se verdura e vendem-se verduras, né? Aluga-se apartamento, alugam-se apartamentos. É só fazer a pergunta para o verbo. Quem vende, vende o quê? Vende alguma coisa. Então espera aí, ele é transitivo direto, está com a partícula C. Então espera aí, o que eu estou pensando que é objeto direto não é sujeito. Vamos dar uma olhadinha na concordância, né? Alugam-se casas plural. Alugam, quem aluga, aluga o quê? Alguma coisa. E por aí vai, né? Então preciso tomar cuidado com esse detalhe. Vamos colocar mais um exemplo aqui, né? Olha lá, reforma-se, né? Reforma-se roupa, né? A roupa ainda ali usada, mas ainda dá para aproveitar. Vai lá que faz uma reforma. Olha aqui certinho, né? Roupa é reforma singular, então o verbo ser singular. Roupa é reformada.
eu tenho aqui. Aí como que sabe, o senhor sabe que a partícula, que é voz passiva sintética, professor? Porque eu já fiz a pergunta aqui mentalmente. Se eu reformo, ou se alguém reforma, reforma o quê? Alguma coisa, né? Então o verbo aqui é transitivo direto, o se é um pronome apassivador, eu estou diante de uma voz passiva sintética, em que a palavra roupa não é mais objeto direto. Para que roupa seja objeto direto, você tem que vir aqui e apagar o se. Aí o sujeito fica oculto, a voz volta a ser ativa e roupa vai ser objeto direto, igual casas do exemplo lá de cima, né? Então, roupa aqui funciona como sujeito paciente, certinho? Aí, tá, aí tudo bem, a pessoa vem, não se preocupa com o verbo e faz uma loucura desta aqui que eu estou fazendo. Olha lá. Olha lá a palhaçada, né? Vamos aqui. Olha só. Manteve a partícula se com um verbo transitivo direto, né? O se é pronome apassivador, certinho? Eu estou diante de uma voz passiva sintética, mas o mais importante, cadê? O que é mais importante aqui? Gente, o que é importante aqui é a concordância verbal. Fez, mas o primordial não fez, então não fez nada, joga tudo no lixo. Continua sendo um lixo isto aqui. Por quê? Porque roupas funciona como sujeito e há de se haver aqui, né? O verbo reformar, ele há de se haver com roupas. Tem que haver um contato por causa da concordância lá em cima que não foi feita. E nós vamos consertar isso. Pronto, olha lá. Reformam-se roupas, porque roupas são reformadas. Reforma-se roupa, porque roupa é reformada. Bom, eu já vou antecipar aqui para vocês, dando uma prévia da nossa próxima tela, que é o se funcionando como índice de indeterminação do sujeito. Então, de repente, vocês me diriam assim, professor, tudo bem, o senhor está falando de VTD com a partícula C, mas se aparecer o VI ou VTI, ou até verbo de ligação, ou seja, se aparecer um verbo que não seja VTD, mais a partícula C, como que fica? É aí que está, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Eles vão ficar invariáveis. Vou até escrever ali para vocês, porque depois eu vou apagar toda esta parte, eu vou falar só dele. Só estou antecipando para aproveitar as duas ideias. Eles aqui não mudam, não saem da terceira do singular. Eles não podem sair. Eles vão ficar invariáveis, né? Vamos dizer assim. Certinho? Vão ficar invariáveis. E o C vai se chamar IS. Não se preocupa com a sigla agora, porque depois vocês vão ter tudo isso aí. Índice de indeterminação do sujeito. Entendeu? Olha, eu só vou dar um exemplinho do reforma-se roupa e eu vou mudar. Vou pegar outra cor aqui. Eu vou trazer aqui para vocês. Olha, só neste cantinho. Em vez de colocar ali reforma, eu vou colocar precisa. Ó, eu estou colocando um VTI. Precisa-se de roupa. Tá? Ah, professor, é voz passiva? Esqueça. Não existe voz passiva com um verbo que não seja o quê? Transitivo direto. O verbo precisar ali, ele não é transitivo direto. Ele é um verbo transitivo indireto. Então ele fica invariável, ele não pode sair do singular, da terceira do singular, mesmo que você coloque roupa no plural. Isto aqui é uma voz ativa, é o que nós vamos ver aqui. Eu vou passar esta frase para o plural. Aliás,
Eu vou passar o que é possível ir para o plural. O que for possível, tá? Então, olha só. Vamos lá para o plural. Precisa-se de roupas. Ponto, acabou. Dá uma olhadinha se eu mexi lá no precisa. Nem pense, tá? E o que é o de roupa ou de roupas? Objeto indireto. Já coloquei lá, vou colocar aqui também. Verbo transitivo indireto. E o C está aqui, ó. É índice de indeterminação do sujeito. O nome já diz, índice de indeterminação do sujeito. Ah, professor, e o sujeito? Quem que precisa? É sujeito igual aqui oculto? Não, é indeterminado. O que é sujeito indeterminado? É aquele sujeito que não se pôde dizer quem é ou não se quis dizer. Tá? Por isso que a partícula muda de nome, índice de indeterminação do sujeito. Então, o sujeito é indeterminado. Eu quero que vocês, né, assim, saiam, para quem já tinha isso aqui aí em mente, ótimo, está apenas nutrindo, é muito bom esse treino. Eu, não é porque eu sou professor de português, que eu não treino, eu estou o tempo todo treinando a minha matéria, né? Ou seja, o profissional, em qualquer situação, assim é o médico, assim é o mecânico, enfim, todo mundo. Então, eu quero que vocês saiam deste curso, independente de já esteja sabendo isso aqui ou não, saiam daqui entendendo de vez essa questão de concordância. Se o verbo for transitivo direto, concordância com a partícula C. Se o verbo for transitivo direto, ele tem um compromisso com o seu novo sujeito, que era o objeto direto e não é mais. Então você tem que ficar de olho, isso aqui vai ser roupas ou isso aqui vai ser roupa, para ver o que você faz com reforma. No caso de verbo que não é transitivo direto, você não tem este problema. Você vai ter um problema, vamos dizer assim, um problema inverso, que é a preocupação de não se contaminar, entre aspas, não se contaminar aqui e achar que aqui tem que ser precisam, né? Precisam ser de roupas. É por isso que eu disse, eu sei que é complicado, porque professor, né? Reformam-se roupas, e aqui precisa ser de roupas. Para quem está fora deste universo de estudo para concurso público, ou fora do sistema gramatical da nossa língua, ele fica pé da vida mesmo, fica nervoso. Que droga, que inferno, quer matar, quer dar tiro em todo mundo, né? Ele fica nervoso, porque aqui passa para o plural, ali não pode passar. Mas, gente, olha o conceito dentro de uma complexidade, mas olha o conceito. O verbo não é transitivo direto, né? Então, ele não é. Então, você muda a função, você muda a voz, você muda um monte de coisa. E olha, e tudo é assim, né? Tudo é assim nos conteúdos que nós estudamos, né? Cada conteúdo, a matemática também, o direito também. Ah, mas aqui é quase igual, mas não é igual. Quase igual, tal. Mas aqui vai, aqui não vai, aqui é assim, aqui não é. Então entenda, porque aqui eu posso dizer para vocês aquele ditado, né? As aparências aqui, elas enganam, porque é muito parecido, né? Reforma-se roupa e precisa-se de roupa, no singular, você manda passar para o plural, a pessoa vai achar que tudo vai para o plural e não é assim, né? Então é preciso tomar cuidado aí. Vou devolver a tela, muito bem, porque, olha, dê uma olhadinha agora aí nos nossos exemplos e eu já vou ler com vocês, né? Certinho? Aluga-se casa, verbo transitivo direto, né? Aluga, casa, sujeito, né? Ah, professor, eu não quero que casa seja sujeito. Pega, vai lá e apague o C. Aí fica aluga casa, ou se quiser, aluga casas. Aí você pode colocar tudo no plural, um no plural, o outro não, ou tudo no singular, não vai alterar nada. O problema é a inserção da partícula C com VTD, né?
digamos assim, é uma responsabilidade muito grande no quesito concordância verbal. Né? Alugam-se casas, VTD, alugam, né? Casas, sujeito. E você pode falar, professor, mas é esquisito, né? Eu chamo o alugam de VTD, a mente já remete a quê? Ao objeto direto. Mas espera aí, você está com a partícula C, né? Aí, entre o verbo, ou seja, e o termo casas. Então, a partícula C mudou esse objeto direto para sujeito, né? Entrega-se encomenda, VTD, entrega, né? Encomenda, sujeito, porque a partícula C é o pronome apassivador. Tudo aí, gente, é voz passiva sintética. Entregam-se encomendas, né? Então, VTD, entregam encomendas, sujeito, ok? Então, fica assim, essa parte de pronome apassivador. Não é assim, para quem, é o que eu disse, para quem já está no meio, estudando e vendo, não é tão complicado assim. É só tomar cuidado lá no concurso público, que as frases vêm um pouquinho grande, né? Elas vêm assim meio extensas, e uma partícula C com VTD, e lá na frente um termo no plural e o verbo no singular, ou vice-versa, já vai fazer com que você perca a sua questão, ok? Muito bem, lembradinho aí, ok? Certo? Então vamos verificar aqui mais um caso. Olha lá o que eu acabei de dizer para vocês. Índice de indeterminação do sujeito. Eu prometi para vocês e vou fazer. Vou tirar aqui a nossa lousa, vou devolver aqui, né? Vamos tirar aqui. Vou até largar ali o C, mas agora ele não vai ser mais pronome apassivador. Já até apaguei ali, tá? Ele não vai ser pronome apassivador, viu? Muito bem. Só vou deixar o quadrinho aqui, porque se trata desse assunto, mas eu vou dar outros exemplos para vocês, então, aqui agora. Então, vamos lá. A partícula C, agora funcionando como índice, né? Índice de indeterminação, né? Olha, índice de indeterminação, ok? Indeterminação do sujeito, ok? Eu coloquei aqui as maiúsculas para vocês entenderem que nós temos aqui I e S. É a sigla para índice de indeterminação do sujeito. Tá, e o que vai acontecer é aqui, né? Bom, o C, para ser isto aqui, né, ele precisa aparecer com estes verbos aqui, né? Verbo de ligação, verbo transitivo indireto, como o exemplo do precisa, e verbo intransitivo. Ele não pode aparecer com VTD. É possível a partícula C ser chamada de índice de indeterminação do sujeito com um verbo transitivo direto? Não, não é possível. Tá? Então, não dá para fazer isso. Então, ele vai aparecer só com aquilo lá. Então, a gramática separou. O VTD com a partícula C tem uma função, e o VTI, o VI e o VL, a partícula C com eles tem outra função. Vocês já viram aqui a função do C e o que ele faz com uma frase com VTD. Agora vamos ver aqui, tá bom? Vamos voltar aqui, ó. Com o verbo transitivo indireto, por que verbo transitivo indireto? Porque eu faço também as mesmas perguntas. O que, quem, alguma coisa, porém com preposição, ok? Então, quem precisa de quê, né? Quem duvida de quê, quem simpatiza com o quê. Então, se na sua pergunta o que, quem, alguma coisa, houver uma preposição, aí a preposição vai fazer com que este verbo seja transitivo
indireto, né? Então aí muda tudo. Mesma coisa vai acontecer com VI, né? Não vai haver complemento, porque verbo intransitivo não tem complemento. E verbo de ligação tem complemento, mas o complemento vai chamar predicativo. Era-se feliz ali, normal. Vive-se bem aqui. Agora eu já vou comentar com vocês sobre a priorização para concurso público. Qual o interesse dos professores de concurso público, né? Misturar, tentar enganar o candidato com VTI e VTD, porque são os únicos dois aí que têm um complemento. O complemento do verbo de ligação é um predicativo, é um adjetivo. Então não engana bem, como aqui, reforma-se roupa e precisa-se de roupa. Então tome cuidado com partícula C, com VTI, ok? Eu preciso tomar cuidado. Agora vamos aqui, ó. Índice de indeterminação do sujeito. Então vou colocar aqui para vocês, olha. Vive-se bem aqui. Não há nem como passar isso para o plural, não vou nem escrever de novo. Passe a frase para o plural. Pronto, se você quiser já dá. Se você quiser que esta frase esteja no singular, está no singular. Quer que esteja no plural? E no plural também esteja. Por quê? O vive é intransitivo, ele é invariável com a partícula C, que é um índice de indeterminação do sujeito. A partícula C e a transitividade dele, né, de ser indireta, aliás, a predicação dele de ser verbo intransitivo, já o deixa invariável lá em cima, ó. Invariável. O bem é advérbio de modo. De que modo que se vive aqui? Bem. O aqui, lugar. Advérbios não tem plural, só não tem nada ali para passar para o plural, né? Ou seja, literalmente uma frase invariável. O sintagma inteiro, a frase toda, todos os sintagmas aqui da frase, ok? O verbo é intransitivo. O C é índice de indeterminação do sujeito, o que vai fazer você ter aqui um sujeito indeterminado. Pelo amor de Deus, a voz é ativa, não me pense em voz passiva aqui. Não é possível, tá? Pronto, eu não tenho mais nada para fazer, a não ser, só queria colocar aqui advérbio, né? De modo e advérbio de lugar, que não é o caso aqui para o nosso estudo de concordância, ok? Pronto, olha lá, ele fica... Então, quase não vai aparecer, quase, né? Quando o professor quiser, numa questão de concurso público, confundir o aluno com o que vai para o plural ou não, ele não vai fazer uma coisa dessa, que aquilo ali não nem come para o plural. Se eu colocar vivem-se, não vai. Para isto aqui, para o plural, tem que tirar um C. Aí tudo bem, ele vive bem aqui, ou eles, aí fica indeterminado, vivem bem aqui. Mas com a partícula C, a única palavrinha que poderia ter flexão fica invariável, não tem flexão também, ok? Certinho? Então, a pegada do professor é realmente fazer essa mistura entre VTD com VTI, porque os dois têm complementos, né? Então, engana bem se você colocar, ó, não se tratam de assuntos delicados, ou tratam-se de assuntos delicados. Olha como que soou bem, né? Mas tá uma droga o que eu fiz. Por quê? Porque eu passei o verbo tratar para o plural, e ele não é transitivo direto. Então, não se trata de assuntos delicados. Não se trata de assunto delicado. Ninguém aí vai para o plural, né? No caso do verbo, não vai para o plural, né? Só o de assuntos aí que você manda para o plural. Em se tratando do verbo tratar, eu vou colocar aqui para vocês. Vamos lá então, ó. Olha, trata, olha lá. Trata-se de assuntos delicados, ó. Tudo bem? Aliás, vamos fazer o contrário? Vou colocar no singular primeiro. Vamos. Que aqui eu tenho como escrever de novo, né, a frase. Aqui você tem termos que você passa para o plural. A de cima eu nem escrevi.
porque eu não tinha nada ali, tá? Bom, gente, trata-se de assunto delicado. Eu tenho, pelo amor de Deus, né, eu tenho uma voz ativa. Não vai me colocar que a voz aí é passiva, que não existe aqui voz passiva. Quem trata de alguma coisa. Verbo transitivo indireto e o de assunto delicado aqui, objeto indireto, nunca vai ser um sujeito paciente. É o objeto direto que vai ser um sujeito paciente. Então, se você disser, professor, eu vou passar essa frase para o plural. Sim, você tem itens ali, não é igual de cima, não. Aqui você tem itens que vão para o plural, né? Desde que você não me mexa no trata, né? Então vamos lá. Olha lá, certo? Olha, eu já deixei normal no singular. Trata-se, preposição também é invariável. Agora o substantivo e adjetivo não. Eles são variáveis. Então você pode ter um objeto indireto variável, normal, né? Trata-se de assuntos delicados. Então, pessoal, é aqui que está o segredo, né? Olha, o verbo tratar, ele ficou quietinho. Ele não mudou, ele não foi para o plural. Por quê? Porque eu tenho aqui a partícula C, olha lá, também funcionando como índice de indeterminação, vou colocar aqui para vocês, índice de indeterminação do sujeito, e a nossa voz aqui continua sendo ativa, ok? Você não vai me passar isso para o plural, tá? Certinho? Então, vou colocar aqui, ó, era, ó o verbo ser, era-se feliz, né? Ali, olha lá, também, ó, verbo de ligação. Por que verbo de ligação? Sempre que o seu complemento for uma qualidade, for uma palavra que dê uma qualidade para o sujeito. O sujeito aqui dessas frases são sujeitos indeterminados. Nós vamos ver aí na nossa tela, depois aí no slide, né? Certinho? Então aqui, era-se feliz ali. Eu não posso passar ali o era para o plural, porque ele está com a partícula C. A partícula C aqui é um índice de indeterminação do sujeito. A palavra feliz aqui fica desta forma, ao menos que você tirar o C daqui, né? Eram felizes, aí você vai passar o verbo para o plural, mas aqui não, porque eu estou diante de uma voz, vou colocar aqui, de uma voz ativa, mas o sujeito de todas elas, que eu vou marcar até com outra caneta, né? O sujeito de todas elas, aqui é sujeito indeterminado. Então vamos colocar aqui, ó, sujeito indeterminado, ó, índice de indeterminação do sujeito, né? Quem que trata de assunto? Não dá para saber. Sujeito indeterminado. Aqui item, quem era-se feliz? Não dá para saber. Sujeito indeterminado. Mas existe um sujeito indeterminado que fica na terceira do singular, e o verbo, em se tratando aqui de concordância verbal, por isso que eles ficam invariáveis, porque o sujeito deles compreende estar na terceira pessoa do singular, quando eu injeto a partícula C, tá? Eu preciso entender isso muito bem. E aqui, no caso de objeto indireto, você manda para o plural, se você quiser, ou deixa no singular, enfim, vai ficar desta forma, né? Então, é preciso tomar cuidado. Se eu vier aqui e tirar o tratar daqui, automaticamente o D vai sair. Se eu colocar aqui o verbo resolver, então lá de cima vai ficar resolve-se, assunto delicado, né? Aqui vai ficar como? Resolvem, no plural, resolvem-se assuntos delicados, porque aí eu troquei o verbo. Eu coloquei um verbo que é transitivo, direto, aí a voz vai ser passiva sintética, o C vai mudar de nome, de índice vai ser pronome apassivador, e o verbo resolver transitivo direto, ok? Olha que bacaninha aí.
fica certinho dessa forma. Eu vou devolver a tela aí para vocês, tá? Olha só, né? Vocês têm aí a nossa tela e vão dando uma olhadinha que eu já vou comentar com vocês, viu, pessoal? Tranquilamente, sem problema. Olha lá, índice de indeterminação do sujeito. O C, sendo o índice de indeterminação do sujeito, deixa o verbo na terceira pessoa do singular. Pessoal, negritei, sublinhei e coloquei em itálico, né? Pelo amor de Deus. Haverá o que então? IS, que é a nossa sigla que está aqui. Índice de indeterminação do sujeito. Quando surgir na oração verbo intransitivo, sem sujeito claro, verbo transitivo indireto, com objeto indireto e verbo de ligação com o predicativo do sujeito. E pode aparecer, eu coloquei para vocês aí, VTD com objeto direto preposicionado. Olha lá, vocês vão ver o exemplo. Se você preposicionar o objeto direto, ele não tem condições de ser um sujeito paciente. Você vai continuar, mesmo que seja um VTD, mas você preposicionou o objeto direto, você vai ter aí uma voz ativa. A voz não consegue passar para passiva, só se você tirar a preposição, ok? É a única possibilidade, né? Mas eu disse, com o objeto direto, é a única forma de você transpor para a voz passiva sintética. Mas se o objeto direto for preposicionado, nem pense. Aí você não vai ter também voz passiva. Eu vou ler os exemplinhos para vocês. Olha, morre-se de fome no Brasil. Morre-se, o morre aí é verbo intransitivo. Quem morre, morre, pronto, acabou. Né? Verbo intransitivo, de fome é o quê, professor? Adjunto adverbial de causa. Morre-se, qual é a causa de fome? E no Brasil, advérbio de lugar. Geralmente com o verbo intransitivo, como eu fiz aqui com o verbo viver, geralmente com verbos intransitivos, o que você pode ter à frente são adjuntos adverbiais. E eles vão ficar geralmente invariáveis, né? É uma classe invariável, morre-se de fome no Brasil. Pronto, o C é um índice de indeterminação do sujeito. Assiste-se a quê? A filmes interessantes. Veja que eu coloquei filmes interessantes no plural, mas o verbo é transitivo e indireto. Então, você não vai me passar o verbo para o plural. Não existe aqui, nesta frase, uma voz passiva sintética. A voz é ativa e o verbo assistir é VTI. Né? Aqui se está satisfeito. Olha o estar, que é verbo de ligação, né? E é um sujeito indeterminado aí também, e o satisfeito é predicativo do sujeito. E o que eu tenho aí? Eu tenho uma voz ativa, não é voz passiva. Respeita-se ao diretor. Quase deu certo. Quem respeita, respeita alguém, ou que, alguma coisa. O verbo é VTD, mas ele está com o objeto direto preposicionado. Aí não é possível passar isso para a voz passiva e esse verbo fica invariável. Respeita-se aos diretores. Se tivesse que passar para o plural, o aos diretores, tudo bem, mas o respeita fica invariável. Professor, mas ele não é VTD? Sim, mas nós tivemos um quesito no objeto direto, que não é aceitável de jeito nenhum para se transformar em sujeito. É a preposição. Não existe sujeito preposicionado. Então, respeita-se ao diretor, vai ter que ficar respeita-se aos diretores. E o sujeito aí é indeterminado, ok? Pronto, faltavam mesmo para vocês estes dois itens nossos aqui para o nosso término, digamos assim, da nossa concordância nominal. Foi até bom
que ficou para o começo desta aula, porque índice de indeterminação do sujeito e pronome apassivador é um tipo de coisa aí do item C, né, da partícula C, que eu gosto de explicar desta forma aqui, porque eu sei que isso confunde muitos alunos pelo fato de as frases ortograficamente terem assim uma certa igualdade, uma certa aparência. Porém, funcionalmente, nossa, é extremamente o inverso, né? Em termos funcionais, você muda de voz, a predicação é outra. Nossa, um problema aí, ok? Tudo bem? Então vamos verificar aqui agora o nosso finalzinho, vou passar para vocês. Prontinho. Ó, sinopse desta aula, concordância verbal 2, casos especiais, foi o que eu vi com vocês aqui, de concordâncias, de concordância para concursos, né, que é o nosso foco aqui, ok, pessoal? Viu? Então, olha, eu vou dar procedência à nossa aula aqui hoje e o Igor, ele vai mudar aqui o nosso material, coisa de aí alguns minutinhos, e eu volto que eu vou iniciar com vocês a concordância nominal, tá? É só pelo fato de ser uma aula distinta, um material distinto deste aqui, não está na sequência, ok? E ocorre de terminar uma, iniciar a outra, justamente no meio aí do nosso horário. Mas sem problema, daqui a pouquinho estou aqui com vocês e nós vamos verificar isso aí, tá bem, pessoal? Um momentinho só que eu já retomo aí com vocês, tá? Tá bom? Certinho? Então, pessoal, nós vamos dar sequência à nossa aula agora com o tópico de concordância anominal, viu? Então, eu só vou fazer um comentário com vocês, um comentário que eu já fiz, assim, meio de forma sinóptica, lá quando eu iniciei concordância, né? Eu falei da verbal, eu aproveitei e eu já fiz um comentário sobre a nominal. Bom, o que nós... Vou repetir aqui para vocês novamente. O que se entende por concordância nominal? Entende isto aqui, ó. No meio você vai ter um substantivo que você vai chamar de núcleo, tá? Ele pode ser núcleo de um monte de coisa na frase. Núcleo do sujeito, do objeto direto, do adjunto nominal, do objeto indireto, do agente da passiva, não importa, né? Ele vai ser um núcleo. Em volta dele, você vai ter estas classes gramaticais, que são 4, né? Então, você vai ter aqui o artigo, né? Também aqui o adjetivo, né? Aqui também o numeral, olha lá, o numeral, e aqui também o pronome. Não são todos os pronomes, são alguns, aqueles que acompanham o substantivo, né? Lógico, o artigo acompanha o substantivo, o adjetivo acompanha o substantivo, alguns numerais, os numerais podem acompanhar substantivo e alguns pronomes. Então, isto que envolve aqui a concordância nominal. Porém, né, a concordância nominal mais enfatizada você saber que tal palavra é pronome, ou é adjetivo, ou é numeral concordando com o núcleo. Por quê? Porque você vai ter também algumas palavras que ora são numerais, ora são pronomes e ora são advérbios, são adjetivos, se transformando em advérbios. E o advérbio não pertence à concordância nominal. Dê uma olhadinha, você não tem advérbio aqui. Então, você tem que tomar cuidado. O bastante, ele pode ser um pronome indefinido. Então, você tem que tomar cuidado que na concordância nominal, ele corre o risco de ir para o plural, se o seu núcleo for plural. Mas o bastante pode ser um advérbio de intensidade. Aí ele não concorda com ninguém, ele fica invariável. O meio, né, a palavra meio, né, o meio pode ser um numeral. O numeral, o adjetivo, acompanhando um substantivo. Meia caneca, meio copo, meios litros, meias xícaras. Então você vai ter flexão. Mas o meio pode não ser numeral. Pode ser um advérbio. Ela estava meio.
preocupada. E aí? Tá? Então tem que tomar cuidado com estas estruturas, ok? É isso que se estuda em concordância nominal. E nós vamos ver aqui, eu vou passar para vocês aí já a nossa primeira tela, vocês estão vendo a aula de concordância nominal, e eu estou trazendo aqui para vocês. Vamos ver o primeiro caso, eu venho com este caso à lousa, se for o caso, né, a situação aí, o tópico, eu trago para vocês aqui. Olha, as palavras concordam em gênero e número, gênero masculino e feminino, e número singular e plural, com o substantivo ao qual estão relacionadas. Ou seja, adjetivos, pronomes, artigos e numerais, que são estas classes gramaticais aqui, pessoal. Né? Certinho? São flexionados para acompanhar o substantivo aqui, né? Que vai levar o nome de núcleo, certo? E a isso chamamos de concordância nominal. Então, olha, você tem ali uma frase, vou dizer aqui para vocês. Morella tinha extraordinários talentos e erudição. Eu quero já comentar um detalhe aqui com vocês. Vocês estão vendo que talentos e erudição, por sorte, talentos aí está no plural, né? E você está vendo o extraordinário, o adjetivo no plural, ele está antes. Eu já vou fazer esse comentário com vocês, já vou pegar aqui a caneta e vou trazer aqui para a lousa este detalhe. Vamos lá. Adjetivo, né? Claro, né, gente? Adjetivo na função de adjunto adnominal, lá na análise sintática. Adjetivo antes, antes dos núcleos, né? Adjetivo antes dos núcleos. O que nós vamos fazer quando nós temos adjetivos antes dos núcleos? Vocês vão entender mais à frente aqui nas telas, eu tenho esse comentário que eu já vou antecipar para vocês, né? Adjetivo antes dos núcleos, né, de dois ou mais substantivos, a concordância é só com o mais próximo. Só com o mais próximo. Não faça concordância com todo mundo. Só existe uma concordância com todo mundo quando se refere a seres humanos. Mas eu explico. Eu vou colocar aqui o exemplo que está aí, veio a calhar porque está tudo no singular, no plural, né? Então ficou, olha lá, eu estou lendo aqui na minha tela. Extraordinários talentos. Mas se fosse talento, seria extraordinário talento e erudição. Então vamos dizer assim, vamos dizer que eu comprei, certinho? Vamos colocar aqui, olha. Eu comprei, vou colocar o adjetivo maduro, Eu comprei maduro abacaxi, né? E pera, olha. Professor, eu não posso passar o maduro para o plural, né? Nem pense. Você tem um adjetivo, né? Um adjetivo que ele está antes dos núcleos, ok? Então a concordância é só com abacaxi. Abacaxi aqui é um substantivo, é um núcleo, né? E pera aqui é outro substantivo, é outro núcleo. Então, não posso colocar maduros para incluir pera? Não. Você vai fazer isso se você colocar após, antes não. E se eu trocasse aqui? Sem problemas. Eu comprei madura pera e abacaxi. Eu comprei vermelho, vamos dizer assim, vermelho sapato e calça, né? Então, pode ver que o vermelho ficou aí com o sapato. Então, adjetivo antes dos núcleos substantivos, a concordância só com o mais próximo. Existe aí uma exceção, o pessoal fala exceção, né? Existe um item que escapa disso aqui? Sim, se aqui no lugar de abacaxi e pera fossem seres humanos. Com seres humanos, aí você é obrigado a fazer com todo mundo. Só isso, tá? Depois eu falo disso. Mas entenda, adjetivo antes, eu corrigi com vocês a semana passada, acho que foi na VUNESP, uma questão da VUNESP, e havia, aqui na nossa correção, no foco, nas bancas, havia um caso em que o adjetivo
estava antes e a concordância teria que ser com o mais próximo, ok? Agora, se eu inverter, eu já vou aproveitar, já vou falar para vocês, se eu inverter, aí eu posso fazer com todo mundo, se for cabível para todo mundo, ou com o mais próximo. Eu já vou marcar aqui, ó, tá? Olha, adjetivo, até porque é a nossa sequência aí. Adjetivo após, viu lá? Após os núcleos, né, gente? Agora mudou, ó. Adjetivo após os núcleos. Eu vou pegar a mesma frase e eu vou mudar o adjetivo de lugar. Vamos lá. Comprei, olha lá, comprei abacaxi e pera. Agora sim, eu vou colocar o maduro aqui que vai estar após. A pera pode ser madura? Pode. O abacaxi também? Consulte primeiro se o adjetivo é cabível para todo mundo. Tá, então, maduros. Professor, por que masculino plural? Porque abacaxi é uma fruta no nosso dicionário com gênero masculino e pera no nosso dicionário com gênero feminino. Mas eu posso fazer com a pera? Posso. Madura, né? Que eu não coloquei pera no plural. Então eu posso dizer, eu comprei abacaxi e pera maduros e eu comprei abacaxi e pera madura. É a tal da concordância atrativa, a concordância com o mais próximo. Maduros eu faço com todo mundo, porque foi cabível, e madura só com o último item, né? Certinho? Então vamos colocar assim, ó. Eu vou colocar outra frase aqui. Ganhamos, né? Vamos colocar aqui. Ganhamos, vamos colocar que nós ganhamos sapato e meia. Olha lá, tá? E meia. Aí aqui o adjetivo preto. O sapato pode ser preto e a meia também. Portanto, a cor é cabível para os dois. Então, ganhamos sapato e meia pretos e eu posso fazer com o mais próximo. E meia preta, ok? Então, o que vocês têm aqui? Vamos tecer aqui uma diferença agora, né? Olha lá. Maduro está antes dos núcleos. Agora aqui eu tenho núcleo, né? Olha, núcleo abacaxi, núcleo pera e maduros aqui, ou madura, é o adjetivo. Igual aqui, ó, né? Olha lá. Tudo bem? Se bem que eu já tinha marcado lá em cima. E ele está após. E ele estando após, eu faço com todo mundo ou faço só com pera. Aqui mesmo, mesma coisa. Olha, eu tenho núcleo, o sapato, e eu tenho núcleo, a meia, e pretos, ou preta, o adjetivo aqui, está após os núcleos. Olha que bacaninha, né? Certinho? Ele fica após. Então é preciso tomar cuidado com isso. O seu adjetivo na sua frase, ele, em termos de concordância nominal, ele está antes ou você vai colocar depois? O português aceita os dois. Adjetivo antes ou depois. Agora só basta que você entenda da concordância para não ter problema com isso. Vamos colocar um exemplo com seres humanos, como eu comentei com vocês, né? Porque com seres humanos, aí você não tem esta coisa de antes só com o mais próximo, não. Aí é com todo mundo mesmo. Tá? E tem que fazer com todo mundo. Vamos fazer uma aqui? Vamos colocar aqui que eu vou colocar aqui, ó, educados. Ó, os educados. Vamos colocar aqui, aliás, vamos colocar aqui primeiro um nome feminino para ficar mais chocante, né? Ó, os educados, Maria e Pedro, né? Vamos dizer que eles saíram, olha lá, saíram da festa. Pronto, né? Olha, eu vou aqui colocar para vocês também, eu tenho aqui Maria é um núcleo, certinho? Pedro é outro núcleo e educados aqui está antes, é o adjetivo,
né? O adjetivo aqui, ó. Ele está antes. E por que que ele não foi obrigado a ficar só com Maria? A educada Maria não pode, né? Porque aqui são pessoas. Quando se tratar de seres humanos, quando se tratar de pessoas, aí a concordância tem que ser com todo mundo, não pode, mesmo que o adjetivo venha antes. Mas se for aqui, né, objetos ou coisas de forma geral, a concordância é só com o mais próximo. Então vamos lá. Os educados Maria e Pedro saíram da festa, viu, pessoal? Tá? É esse o nosso primeiro tópico de concordância aí, nominal. Eu vou passar para vocês. Ah lá, agora vocês estão vendo aí. Se bem que aí, extraordinários já teria que ser mesmo, porque talentos está aí no plural já, ok? Muito bem. Eu vou passar aqui para vocês e vamos ver o que nós temos ainda. Olha só. Eu expliquei primeiro, eu acho melhor assim, e depois eu faço a leitura. Eu acho que assenta melhor aí na cabeça de vocês. Quando o adjetivo pós-posto, ou seja, após, a dois ou mais substantivos, funcionar como adjunta de nominal e estiver qualificando todos os substantivos apresentados, poderá concordar com o elemento mais próximo ou com a soma deles. Exemplos. O Estado compra carros e maçãs argentinas. Né, o Argentinas aí concordando só com o último, com maçãs. Mas também poderia ser, o Estado compra carros e maçãs argentinos, porque os carros podem ser argentinos e as maçãs também. Então, argentinos concordando com todo mundo e prevalecendo o masculino aí plural, né? No plural por causa de carros. Argentinas, no primeiro exemplo, concordando com maçãs, porque é o mais próximo, o núcleo mais próximo. E está no feminino. E, na ocasião, está no plural. Ok? Olha lá, vendo carro e motos usados. Carros usados e motos usados. Lembrando que motos aí é feminino, mas aí usados prevalece o masculino carro. E também posso fazer com o mais próximo, porque tudo, gente, está pós-posto, está após, vendo carros e motos usadas. Há 3 casos em que o adjunto adnominal concordará apenas com o elemento mais próximo. Se qualificar apenas o elemento mais próximo. Exemplo, eu comprei óculos e frutas frescas. Não vai colocar óculos e frutas frescos. Falar que o óculos está fresco, não pode, né? Então a palavra frescas aí, que simboliza, que conota a ideia de colhidas recentemente, né? Ou seja, ainda em perfeito estado de consumo, são as frutas, né? Então o adjetivo frescas, ele não é cabível para o primeiro núcleo, ele é cabível só para o último. Aí você é obrigado a fazer com o mais próximo, tá? Diferente, só para lembrar vocês aí, diferente aqui, né? Olha lá, maduro, o abacaxi pode ser maduro e a pera também. Preto, o sapato pode ser preto e a meia também pode ser preta. Ali foi cabível. 2. Se os substantivos forem sinônimos, desrespeitar o povo e a gente brasileira, né? Então, hoje a gramática até tolera você passar para o plural, mas você tendo aí sinônimo, deixe no singular, né? Então, povo e gente, povo e nação, tudo uma coisa só, aí faz com o mais próximo, né? Povo e gente brasileira. Se fosse desrespeitaram gente e a gente e o povo, aí seria brasileiro, né? A concordância com o mais próximo. Terceiro item. Se o substantivo formarem gradação, foi um olhar, uma piscadela, um gesto estranho. Ah, professor, o que é gradação? Gradação é uma figura, né, de linguagem, uma figura de estilo, né, um estilo linguístico que você utiliza em frases, em que você vai virgulando e você dá uma sensação de aceleração na leitura. Ah lá, foi um olhar, uma piscadela, um gesto estranho, né? E você deixa a concordância aí com o último. Isso é norma padrão, né? Concordando com o último, ok?
os 3 casos de concordância atrativa, só com o mais próximo. Porque o que eu coloquei aqui na lousa é facultativo, né? O que eu coloquei aqui na lousa, você não tem esses casos aí, certo? Aqui Maduro está, por último, está após, concorda com todo mundo, ou Madura, só com o mais próximo. Preta também, ó. Só com meia ou com todo mundo. Mas aqui você não tem núcleos sinônimos, você não tem nenhum dos 2 núcleos que não aceita aqui o adjetivo, todos eles aceitam. Então não há uma situação inadmissível aqui, digamos assim, e você não tem fator de gradação, né? Aí não havendo, e o adjetivo estando após, fique à vontade, observando, né? Ressalvando estes itens aqui que eu acabei de comentar com vocês, tá? Vou voltar a tela aí, tá? Muito bem? Legalzinho? Ótimo, né? Vamos verificar então aqui. No primeiro exemplo, os substantivos são nomes próprios e indicam parentesco. No segundo caso, o adjetivo aparece depois dos substantivos. É o que eu comentei aqui. As estranhas mãe e filha causaram pesar ao, né, atormentado homem. Olha só, as estranhas, gente, né? Mãe e filha. Por quê? Porque se trata de seres humanos. Lembra aqui no cantinho? Os educados Maria e Pedro, né? O adjetivo está aqui, estranhas, flexionado no plural, porque mãe e filha são pessoas, são seres humanos, né? Então aí vai ter que ficar, tudo bem? A inteligência e o crescimento estranho, né? Tudo bem? Ali também poderia ser estranhos, digamos assim, né? Surpreenderam o pai da menina, né? A inteligência e o crescimento. Aí fez só com o mais próximo. É uma concordância atrativa, né? Estranho, mas poderia ser no plural também, ok? Legalzinho aí então, né? E aqui eu tenho a concordância de adjetivo com mais de um substantivo. Quando o adjetivo vem antes do substantivo, né? Já falamos. Olha lá, compramos preto, sapato e meia, só vou ler aqui os conteúdos aqui para vocês. Compramos preta, meia e sapato. Havendo então adjetivo antes, só com o mais próximo. Exceção, deixei bem assim para vocês. Quando os substantivos são nomes próprios ou de parentesco, o adjetivo é flexionado no plural. Os educados Paulo e Cíntia chegaram. Mais ou menos o exemplo que eu copiei aqui da minha tela e eu coloquei para vocês aqui na luz, ok? Os educados, né? Porque aí se trata de seres humanos e tem grau parentesco aí, viu, gente? Tá? Então aí a concordância nominal do adjetivo, adjetivo antes, adjetivo depois, né? Toda essa situação aí para vocês ficarem mais atentos aí, ok? Vamos lá então? Agora eu tenho aqui alguns casos especiais e eu vou aqui passar para vocês já estes casos, nós vamos saber do que se trata e trago para a lousa também, viu? Vamos lá? Eu vou aqui já até consertar a nossa lousa, que eu já acabei este primeiro caso, e eu vou comentar com vocês aqui do que se trata aqui agora. Vamos lá. Vamos ver aqui. Muito bem, as palavras, mesmo, barato, caro, meio, bastante. Lembra, agora mesmo coloquei mais ou menos um gráfico aqui? Substantivo, núcleo no meio e artigo, adjetivo, numeral e pronome? Então, e só são invariáveis, né, quando advérbios. Então, o mesmo pode ser advérbio, o barato pode ser advérbio, o caro pode ser advérbio, o meio pode ser advérbio, o bastante também e o só. Porém, eles podem ser outras classes dentro da nossa língua. Mas quando advérbios, invariáveis. Este é o grande segredo de questões, gente, de concordância nominal em concursos públicos, inclusive, especificamente, para prefeituras.
Nossa, eles usam demais essa coisa de ser advérbio e ser adjetivo numeral, enfim, ou pronome, né? Quando usadas como adjetivo ou numeral, concordam com o nome a que se associam, né? Mas antes de eu ler para vocês, já vou pegar aqui uma canetinha e eu vou trazer vocês aqui comigo. Vamos lá saber direitinho aqui. Ó, eu vou fazer sobre o meio. Quero deixar bem claro aqui para vocês. Gente, o meio no português, ele pode ser substantivo. E se ele for substantivo, ele vai ser o quê? Um advérbio, vai ter flexão. Ele não é advérbio, ele é substantivo. Aí ele vai ter a sua flexão. Aí você pode ter meio, meios, meia e meias. Então, ele sendo substantivo, ele vai ser o quê? Ó? Variável. Né? Mas, professor, meio sendo substantivo? Sim, nós vamos colocar exemplos aqui. Tá? Então, vamos dizer assim, ó, vamos colocar aqui na frente, ó. Vamos dizer aqui, eu achei um meio. Meio que sinônimo de solução, de forma ou de fórmula, né? Eu achei um meio, né? Eu achei um meio para resolver, olha só, para resolver isto. Vamos colocar assim, ó. Eu achei um meio para resolver isto, certinho? Olha o um aqui, ó, né? O um, que para aquela frase é um artigo indefinido. Então, o meio aqui funciona como substantivo. Eu poderia passar para o plural. Eu achei uns meios, tá? Para resolver isso. Ele iria para o plural, ó. Uns meios. Então, eu tenho meio e meias, né? E também meio, meios, meia e meias. Tudo isso pode ser substantivo. Estou colocando para vocês todas as estruturas aqui, né? Do meio, para vocês entenderem. Então, olha, eles sujaram, ó. Eles sujaram as meias. Aqui, meias, né? Que são as roupas que vestem os pés. Então, você pode usar tanto no singular quanto no plural. Eu comprei mais meia para mim. Eu comprei mais meias, né? Eu comprei meias ou meia, tanto faz. Então, mas é substantivo. Olha o artigo, tudo bem? Funciona ali direitinho como substantivo. Agora eu vou colocar o meio funcionando aqui como numeral, né? E ele também vai ser variável. Ele funcionando como numeral, ele vai ter tudo. Certinho? Meio, meios, meio e meia. Normal. Então, vamos colocar aqui. Vamos colocar exemplo, né? Vamos colocar assim, olha. Bebemos, ó, alguns, ó, até no plural, ó, alguns meios copos de água. Olha lá, né, gente? Olha, lembrando que o meio aqui é um numeral e ele está aqui determinando copos, que é substantivo. Se aqui fosse canecas, o que vai acontecer aqui? Bebemos algumas meias canecas. Meia xícara, meio copo, certinho? Você vai ter tudo normal. Vai depender aqui do substantivo, né? Certinho? Tomei algumas, ó. Tomei algumas meias, olha só, meias taças, né? De vinho, olha que chique, né? Também, gente, numeral, aqui está funcionando como numeral. Quem manda neles aqui nesta minha frase são, respectivamente, copos e taças, né? Certinho aqui, ó. Certo? Se aqui fosse alguma coisa, se fosse canecos, alguns meios canecos. Então, ele funciona como numeral aí no português. E aí vem o segredo aqui, o cuidado. Ele pode ser advérbio. Gente, olha, aí ele vai ser olha lá. Invariável. É isto que é estudar concordância, digamos assim, concordância nominal em situações de casos especiais.
Você tem uma classe que vai para o plural, você tem uma outra classe que vai para o plural, inclusive esta determina de cima, olha lá, né? E você tem uma classe que não vai para o plural, funcionando como advérbio. Ele vai significar o quê? Ele vai significar um pouco, mais ou menos. Então eu vou colocar aqui, aliás, eu vou colocar aqui uma frase no plural e no feminino, para você ver que o meio vai ficar invariável. Vamos colocar assim, ó. Vamos colocar aqui elas, olha lá, plural feminino. Elas estavam meio, olha lá. Nada de meias aqui. Elas estavam um pouco, mais ou menos, né? Elas estavam meio apreensivas. Olha só. Perfeito? Eu não vou passar isso para o plural, né? Os alunos ficaram meio, olha lá, o meio continua, invariável, meio assustados, né? Meio assustados com a prova. Certinho, pessoal? Olha lá, certo? Advérbio. É isto que é o domínio, vamos dizer assim, o domínio da concordância nominal. Você sabe como que você está utilizando a palavra no seu contexto, como advérbio, como numeral, como substantivo? Se for como advérbio, cuidado que ela é invariável. Eu vou devolver aí a tela para vocês, tá? Só para vocês entenderem. Olha lá. Eu comeria meia pizza sozinha. Olha a pessoa aí falando. O meia é numeral, porque pizza é um substantivo. Então, meia, metade, numeral. Eu dei exemplos para vocês aqui, olha lá. Meios copos, meias taças, viu? Os eletrodomésticos mais caros ainda não foram vendidos. Aí é adjetivo. Olha lá, eletrodomésticos caros. Porque o caro e o barato, pessoal, só vão ficar invariáveis se eles aparecerem com verbos de noção, verbos de ação. Compramos caro os eletrodomésticos. Aqui não. Aqui ele é qualidade, adjetivo para eletrodomésticos, né? Só queremos descansar um pouco antes de voltarmos a correr. Só como sinônimo de somente. Somente queremos. Porque o só como sinônimo de sozinho, ele vai para o plural e normal, né? As crianças ficaram sós, nós estamos sós aqui, ok? Então estas, digamos assim, são as palavras aí invariáveis, ó, os advérbios, mesmo, barato. Mas eu vou colocar aqui para vocês, eu só vou dar um tempinho aqui, coisa de 2 minutinhos, tá, pessoal? Até para vocês fazer um fôlego aí, se bem que já tivemos um tempinho na troca do material. Mas eu vou já deixar a lousa aqui preparada. Vou até voltar aqui a tela cheia para vocês. O meio, e eu vou colocar aqui também para vocês o caro e o barato. E eu quero falar para vocês, e daqui a pouquinho eu retomo com vocês aqui o nosso conteúdo. 2 minutinhos aqui, porque nós já tivemos uma pausa para troca aí, ok? Um momentinho só, tá ok? Voltando aqui com vocês, né? Como eu comentei, então, caro e barato. Ah, professor, caro e barato. Como que fica isso no português? Pode ser adjetivo. Então, remédios caros, frutas caras, carros baratos, né? Carros caros, roupas baratas, normal. E com verbo de ligação. Eu vou marcar aqui depois. Olha, aquelas roupas estavam baratas naquela loja. Aquelas frutas estavam muito caras naquela feira. Aqueles carros da loja tal são, né, ou estão caros, ou baratos, que seja. Então você vai ter um verbo de ligação, ou até sem verbo, apenas ao lado de um substantivo. Então aí ele vai ser realmente aí um adjetivo. E o adjetivo é variável. Agora, na função de advérbio, ele vai aparecer com um verbo de ação, né? Comprar caro alguma coisa, vender caro alguma coisa, alugar barato ou caro alguma coisa. Aí ele é invariável. Tome cuidado com essa sutileza
com essas duas palavras, eu vou marcar aqui para vocês uns exemplinhos aqui, para eu acabar de comentar com vocês esta tela nossa aqui, né? Nossa que eu passei para vocês aqui. Mesmo, barato, caro, o meio, e daqui a pouquinho eu falo do bastante também. Então vamos colocar aqui, ó, como eu disse, vamos colocar aqui para vocês. Os remédios, olha lá, os remédios caros, os remédios caros estão, né, olha só, estão em falta, né? Então, normal aqui, né? Olha só, ele é um adjetivo e ele está concordando aqui com remédios. Se fosse baratos, também seria a mesma coisa. Olha lá, né? Caros e baratos, não há problema aí. Ele é simplesmente um adjetivo, nem está aqui com o verbo de ligação. Tá? Agora vamos colocar alguma com o verbo de ligação. Olha, as frutas estavam, né? Olha só, estavam caras, ou as frutas estavam baratas, certinho? Naquela feira. Olha lá, pessoal, tá? Então aqui, vamos marcar aqui para vocês entenderem. Então aqui eu tenho um verbo que é chamado de ligação, né? Com o verbo de ligação, caro e barato passam a ser adjetivos. O que você vai chamar de predicativo, né? Normal, né? Adjetivo na análise morfológica, predicativo do sujeito na análise sintática, tanto faz. Então as frutas estavam caras e baratas naquela feira. Diferente se eu colocar aqui, por exemplo, o verbo comprar, olha só, certo? Olha, compramos caro. Lembrando que o caro aqui é um advérbio. De que modo que nós compramos? Compramos caro ou compramos barato? Eles têm a ver com o verbo, gente. O advérbio aqui, invariável, tem a ver nessa frase com o verbo e não com o substantivo que eu vou colocar aqui. Compramos caro ou barato as frutas. Olha lá. As frutas naquela, né? Naquela feira. Você comprou barato o seu carro. Você comprou caro o seu carro. Entenderam? Dê uma olhadinha lá que agora o caro. Vamos marcar com a outra cor aqui, ó. Que o caro e o barato aqui funcionando como advérbio, né? A função dos dois ali, uma só. Ali está funcionando como advérbio, né? De que modo que nós compramos as frutas naquela feira, né? Caro e barato. Viu, pessoal? Não pode confundir aí quando que eu vou passar para o plural e quando eu não vou passar para o plural. Esta é a ideia nossa. Só vou voltar aqui a telinha. Olha lá, dá uma olhadinha, ó. Os eletrodomésticos mais caros, aí caros é um adjetivo para eletrodomésticos. Não é, por exemplo, eu vendi caro aqueles eletrodomésticos. Aí o caro teria a ver com o vender, né? E não com eletrodoméstico. Como na frase aqui, não. Ele é um adjetivo, tá? Fica fácil assim, eu acho que fica mais tranquilo para não confundir quando que eu mando para o plural e quando eu não mando para o plural. E eu vou colocar aqui, pessoal, o bastante, né? Muito interessante é o estudo do bastante em língua portuguesa, né? Quando ele vai para o plural e quando ele fica invariável. Ele também pode ser pronome adjetivo e pode ser advérbio, né? Então vamos marcar aqui para vocês. Eu vou tirar esta parte e vou colocar aqui, né, o bastante, né, do nosso estudo agora aqui da nossa concordância nominal. Então vamos colocar aqui, ó. Bastante, ele é um adjetivo, você pode chamar de pronome adjetivo. Vou até mudar aqui, mas se eu deixasse ali só adjetivo, já estaria certo também, né? Então ele pode ser um pronome, né? Pronome adjetivo,
Por que pronome adjetivo? É o pronome que acompanha o substantivo. Pronome adjetivo e a função dele aqui é ser variável. Ser variável. E ele pode ser o de baixo, que eu nem apaguei ali do caro e barato, né? Ele vai ser invariável, funcionando ali como advérbio. Eu vou trocar aqui a nossa cor, que eu quero dar um exemplo para vocês. Olha, pessoal, o grande perigo aqui é nós acharmos que o bastante não vai para o plural, né? Se ele estiver ao lado de um substantivo, ou seja, se referindo a um substantivo, e se esse substantivo estiver no plural, você tem que mandar o bastante para o plural. Agora, como advérbio, não, né? Ele sendo um advérbio, ele vai mudar um outro advérbio, vai mudar um adjetivo, ou vai mudar um verbo, né? Seria essa a ideia. Então, vamos colocar aqui, ó. Vamos dizer que bastantes. Vamos colocar uma frase em que apareça os dois, pode ser? Vamos colocar no singular primeiro, para ficar mais instigante aqui. Vamos colocar assim, bastante convidado, olha só, né? Bastante convidado, divertiu, né? Vou colocar aqui, ó. Bastante convidado, divertiu-se bastante. Né? Aqui no singular, né, talvez fique até mais difícil, né, para o aluno entender. Mas este bastante aqui, ele é um pronome adjetivo. Ele é um pronome indefinido, que você pode trocar ali por muito convidado, né? Olha, porque ele está se relacionando a um substantivo. Viu, pessoal? Bastante convidado, divertiu-se bastante. Agora aqui não. Agora ele está aqui mudando um verbo, ele é uma intensidade. Então aqui ele vai ser um advérbio, advérbio de intensidade. Agora olha o que eu vou fazer. Eu vou passar aquela frase para o plural e olha o cuidado que eu tenho que ter com o primeiro bastante aqui, que é pronome adjetivo, portanto, variável, né? Vamos lá. Ótimo, né? Bastantes, olha lá, né? Bastantes convidados, olha que chique. Bastantes convidados divertiram-se, vamos colocar aqui, né? Bastantes convidados divertiram-se bastante, né? E dê uma olhadinha que naquele em que é advérbio, ficou como está, né? Ficou aqui invariável, né? Ele não vai mudar. Então, precisa tomar cuidado com isso. Bastantes alunos, bastantes pessoas, tá? Bastantes flores, né? Bastantes presentes. Então, muito cuidado, que a concordância do bastante, ela se encerra no português desta forma. Ele vai ser pronome adjetivo, ele está acompanhando o substantivo, então existe aqui uma obrigatoriedade de concordância, né? O advérbio tem tudo a ver com o verbo divertir-se, ele não tem aqui nenhuma obrigação, digamos assim, para que se vá para o plural. Fica invariável, seja lá o que você quiser dizer, né? Eles comeram bastante, né? Eu estudei bastante, plural, nós estudamos bastante, o bastante fica quietinho aí, sem nenhuma flexão, ele não vai mudar nada. Vou devolver a tela para vocês então, tá? Certinho? Dê uma olhadinha que vocês têm este caso que eu deixei de exemplo para vocês. Então vamos verificar o que nós temos aqui. Olha, as palavras anexo, incluso e obrigado, elas são adjetivo, pessoal. Elas não são advérbios. Portanto, se elas são adjetivos, vou até aproveitar aqui, elas vão ser o quê? Variáveis. Né? Então, olha só. Por isso, sempre concordam com o nome a que se associam. Atenção,
Em anexo, por ser uma locução adverbial, é invariável. A norma culta padrão pede para você se desviar desse em anexo. Se puder não usar, melhor, né? Porque você tem os 4 itens. Você tem anexo, anexos, anexa e anexas. Então, a gramática normativa, vamos dizer assim, a gramática mais casta, mais erudita, ela diz assim, que você não precisa usar materiais em anexo, porque você tem anexos, materiais anexos, provas em anexos, se você tem provas anexas, ok? Então, procure treinar aí o cérebro na vida profissional ou até pessoal a usar só anexo, anexos, anexos e anexas. E deixa aí de lado na dúvida o anexo. Porém, se aparecer em alguma prova, não estou dizendo que seja errado, ele só é uma corruptela, é uma variante aí popular que não tem um peso, um valor de erudição na nossa língua. Porém, aparecendo, né, é só assim, em anexo. Por isso que eu coloquei aí para vocês. Então, os documentos anexos no e-mail devem ser assinados. Olha lá, os documentos anexos. As taxas bancárias estão inclusas. Então, taxas inclusas no pagamento mensal. A aluna disse muito obrigada a seus professores. A aluna disse. Se fosse o aluno, obrigado. Então, o indivíduo do sexo masculino sempre vai dizer obrigado, né? Obrigado, grato. O indivíduo do sexo feminino, as mulheres, vão dizer sempre obrigada, né? Grata, ok? As alunas disseram muito obrigadas a seus professores. Se você tiver de falar obrigado em nome de mais de um, além de você, mais alguém, então obrigados, se houver pelo menos um homem no meio, né? Então nós estamos muito obrigados pelo seu favor, né? Se for só mulheres, nós estamos muito obrigadas, como se fosse, nós estamos muito gratas, nós estamos muito obrigadas pelo seu favor prestado a nós, ok? Prontinho, está aí, é tranquilo, aqui, acho que pela tela já foi possível a gente comentar aí, viu? Olha, gente, eu comentei com vocês sobre a silepse, vamos dizer assim, né? A silepse aí de concordância, lá na concordância verbal. E aqui eu faço um comentário e eu já vou ver com vocês. Concordância irregular, também chamada de concordância figurada, é a que se opera não com o termo expresso, mas com outro termo latente. Latente porque aquilo que está latente, aquilo que está de significado ali. Isto é, oculto, mentalmente, subentendido. Ou seja, concorda-se não com a palavra que esteja escrita, mas sim com o que ela significa. A silepse tem isso, a concordância ideológica, ela tem isso aí, né, com o significado. Silepse de gênero, vamos lá. São Paulo é linda, mas como São Paulo é linda? Pois trata-se da cidade de São Paulo, né? Você tem aí, então, São Paulo ele é um termo masculino e linda ficou no feminino, porque se refere ao que significa São Paulo nessa frase. Significa cidade, que é feminino. Vossa Santidade está cansado. Embora o pronome de tratamento é feminino, excelência, santidade, alteza, magnificência, senhoria, tudo é feminino. O adjetivo concorda com o gênero da pessoa. Neste caso aqui, o Papa. Então, quem é Vossa Santidade? Não é uma mulher, é um homem, então, cansado. Vossa Excelência está preocupado. Se o Vossa Excelência se referir a um homem, a um juiz, a um prefeito, né? A um vereador, né? Agora, se for uma prefeita, uma juíza, uma vereadora, é tudo bem, Vossa Excelência está preocupada, ok? Bacaninha aí para nós, a silepse aí
que eu marquei para vocês aí, a de gênero, é a que se refere à concordância nominal, ok? E vocês têm aí o conceito, né, da sinopse da nossa aula de hoje, que foi a aula de concordância que eu consegui passar para vocês tudo hoje. Eu vi com vocês o conceito e também eu vi com vocês aqui casos especiais de concordância, no caso aqui nominal, para concursos, ok? E eu vou passar aqui na íntegra para vocês. Olha, eu vou deixar aqui para vocês até na tela cheia e eu vou corrigir com vocês estas questões aqui de concursos que se refere à concordância tanto verbal quanto nominal, ok? Então vamos lá, eu só vou deixar aqui a lousa já preparadinha para nós, que de repente eu preciso aqui fazer um comentário com vocês, tá? Pode ser, tá? Pode ser que eu precise fazer. Então eu trago a nossa lousa aqui. Olha, eu tenho uma questão aqui que diz assim, né? Todas as frases a seguir estão corretas quanto à concordância verbal. Uma delas, porém, admite uma outra concordância também correta. Foi a VUNESP que elaborou isso, mas olha o que ela fez. Ela já avisa o candidato que todas estão corretas, não há erros aí nelas. Porém, ela quer uma em que você tenha mais uma opção também correta. Olha o arranjo do enunciado, né? Vamos lá então? Atende a diferentes propósitos o uso do computador. Tudo bem, atende a quê? Quem é o sujeito do atende? O uso, já que se fala de concordância aqui só verbal, eu estou procurando então o quê? Verbo com o seu sujeito. Quem é o sujeito do atende? O uso, olha a distância. Então, o uso do computador atende. Precisa-se urgentemente de um novo computador, né? Olha só, o sujeito do precisa não é um novo computador, é um sujeito indeterminado. Lembra da aula de hoje aqui? Até fiz um comentário aqui com vocês no início, no finalzinho da aula de concordância verbal, tá? Então, precisa-se, olha o C como índice de indeterminação do sujeito. Se aí fosse novos computadores, precisa ser, ia ficar do mesmo jeito. E eu não tenho outra opção para o item A. Quem que atende? O uso. Quem que precisa? Sujeito indeterminado. Não tem como passar para o plural, eu não tenho outra opção. C. Nunca se venderam tantos portáteis. Olha, voz passiva sintética. Agora o C na C é pronome apassivador. E o verbo vender no plural, concordando com, né, com portáteis, com tantos portáteis, não pode ser nunca se vendeu. Eu não tenho outra opção para esta frase. Malograram todas as suas tentativas, né? A minha opção que eu tenho está aí, né? O sujeito indeterminado, malograram todas as suas tentativas. O que eu poderia ter aí seria malogrou, mas nesta frase não é esta a ideia. Eu não tenho como mexer aí. Para esta frase, a opção é isso aí. Porque se eu colocar malogrou, eu vou mudar o sujeito. E o enunciado pede, admite-se uma outra concordância também correta. No item D, eu mudo a semântica. Então tem que tomar cuidado com isso. E no item E, sou eu quem. Vocês se lembram do quem? Olha lá, né? Vou até colocar aqui, ó. Certo? Sou eu quem. Olha só. Olha o pronome relativo quem. E aí vem aqui, quem dependo. Né? Olha lá. Certinho? Mais dele. Só até aqui já vai ser o suficiente. Eu vou trazer para vocês aqui o que eu comentei que nós estudamos na aula anterior. Quando eu tenho o pronome relativo quem, eu tenho duas opções sem alterar nada da frase, né? Eu dependo, o dependo, aqui o verbo depender, concordando com o antecedente do quem, mas também pode ser depende, né? Porque é quem. Se fosse só o que, fechar aqui, se fosse só o que, aí só seria esta aqui. Sou eu que dependo mais dele. Mas aqui pode.
Sou eu que dependo ou sou eu quem dependo e sou eu quem depende. As duas formas aí corretíssimas. Que bacana aí para nós, né? Muito bem. Então nós temos a nossa opção aí. A banca pediu isto sem nenhuma alteração e você tem aí o item E. Vamos ver então agora a nossa segundinha. Em relação à concordância nominal, assinala a opção em que a frase está correta, segundo a norma culta da língua. Os homens tenderão a ser só. Aí já errou. Acabamos de ver aí em telas anteriores o só como sinônimo de sozinho, ele tem que fazer concordância. Os homens tenderão a ser sozinhos, então a ser sós, né? Certinho? Caso continuem mantendo uma postura egocêntrica. Então, sós, temos um erro na aula. É preciso encontrar alternativas as mais diversas possível. Não, olha só, eu vou colocar aqui, ó, né? E vou explicar para vocês. Alternativas, né? As mais diversas, certinho? É possível. Eu vou colocar aqui na lousa, pessoal, do jeito que está aí, né? Olha só, quando eu tenho a expressão artigo com mais e com o possível, ó, aquele arranjo ali, eu tenho que tomar cuidado com um detalhe. O diversas concordando com alternativas. Ótimo, alternativas diversas. Acontece que o possível, ele concorda com o artigo, né? E o artigo ficou no plural e possível que ficou no singular. Eu tenho duas formas de corrigir. Venho aqui e deixo no singular, é possível. Alternativas, a mais diversas, possível. Ou, se eu não quiser mexer e deixar o as, eu venho aqui e corrijo esse possível aqui para, né? Possíveis, ok? Então, o artigo que manda aqui no adjetivo possíveis. E no meio você fica com o adjetivo e o substantivo. Então, o erro foi esse, tá? Então, sempre dessa forma. Tome cuidado. Aí. Em meio a tantos insucessos, a vida se delineia meio incerta ao homem. Olha lá, né? A vida se delineia mais ou menos incerta. O meio aí, vamos dizer assim, perfeito, né? Ele é advérbio. Eu acabei de falar aqui para vocês. Advérbio aí, de que modo, né? Meio, um pouco. Tudo bem? Então está aí para nós resolvida esta questão. Aos 60 anos, percebemos se estamos ou não quites. O kit, ele tem flexão. Eu estou kit, você está kit, mas nós estamos quites com alguma coisa, né? Tudo bem? Aos 20 anos, o jovem ainda não demonstra ter bastantes, acabei de falar agora, experiências aí, é substantivo. O bastante, eu havia colocado na lousa ali, o bastante é um um pronome adjetivo, ele não é advérbio. Ele sendo pronome adjetivo, o que vai acontecer? Ele precisa ir para o plural, porque o substantivo dele está no plural. Bastantes experiências. Legalzinho aí, pessoal? Olha que bacana aí, então, as duas questões. Vamos verificar aqui, então, mais estas outras duas aqui, ok? Já vou fazer com vocês para encerrarmos a aula de hoje. O enunciado diz a concordância está feita corretamente em. E aqui não está pedindo se é verbal ou nominal, só está falando concordância. Então tem que olhar as duas. Pode ser, com certeza, eu tenho caso das duas. Os poucos anos de escolaridade do trabalhador são insuficientes. Os poucos anos insuficientes para um bom uso das inovações tecnológicas. Então eu já vi aí que não há probleminha com o item A. De cara, a FCC já colocou o item A aí para nós como correto, né? Vamos saber o que ela fez com as outras? O número de postos de trabalho geralmente aumenta. Gente, número não é coletivo,
né? Se fosse o grupo de postos, aí tudo bem. Número não é coletivo, então aumenta concordando com o número. O número aumenta quando as empresas elevam a produtividade. Então você tem um erro de concordância verbal. O número aumenta. C. Os trabalhadores que perdem o emprego pode ser admitido. Também concordância verbal. Os trabalhadores podem ser, e agora nominal, admitidos. O particípio aí do admitir tem que ir para o plural. Podem ser admitidos em novos postos, dependendo do nível de escolaridade, tudo bem? Então, podem ser admitidos. Tivemos um erro, aliás, 2 erros aí, o poder e o particípio admitido, né? Eu entender? A FCC deixou bem na cara, existem, né, pessoal? Existem vários efeitos existem vários efeitos que são resultantes. Olha o resultante que é concordância nominal. Então, existe e é concordância verbal, está com erro, e resultantes também. Então, existem que são resultantes da aplicação da tecnologia capazes de gerar novos empregos, né? Então, resultante da aplicação da tecnologia. E eu vejo aqui também o que é capaz de gerar poderia ser a aplicação da tecnologia, ela é capaz. Mas aí eu não vou dizer que está errado, porque ficou ambíguo. Os efeitos, né, que são resultantes da aplicação da tecnologia, os efeitos capazes de gerar. Então aí está tudo em casa, né? Os erros mesmo ficou no existe, no é e no resultante. E finalizando aqui com o item E. A recuperação de novos, né, postos de trabalho nas empresas olha a distância, pessoal, a recuperação é possível para candidatos com formação adequada a eles. Então, é possível tanto a verbal quanto a nominal. Bonitinho, como a banca prometeu, a concordância não falou nenhuma, então você tem que pensar nas duas. Então, no item E você tem os 2 erros aí, né? A recuperação é possível. Erradinho aí, já é o A, que foi a nossa correta. E eu vou fazer a última com vocês, também da FCC. E agora ela fala de concordância verbal. Uma combinação de resultados desfavoráveis uma combinação que pode eliminar o nosso adversário. Então já ficou aí com erro, não deu certo. Corrige aí para pode, né? Não se ouve notícia. Gente, olha a voz passiva sintética, que ainda falei hoje aqui nesta aula, né? Não se ouvem notícias. Notícias não são ouvidas, né? Ou você coloca não se ouve notícia, ou não se ouvem notícias deles, né? Já há muito tempo. Aí, esse não se ouve é de ouvir, tá? Olha, eu não ouvi notícias deles. Não é o verbo haver, não. O erro aí não é de ortografia. O erro aí é de concordância verbal. Voz passiva sintética e o verbo ouvir ficou no singular, enquanto o seu sujeito notícias ficou no plural. A hesitação, no item C, que eles demonstram nas horas mais difíceis, é que os vem prejudicando. Olha o erro aqui, vou até colocar, é nesse vem, né? O vem com circunflexo está no plural, e o sujeito do vem é a hesitação. A hesitação que os vem prejudicando. Então, assim, gente, olha, qual o erro no item C, professor? Só o circunflexo. Vai vendo a FCC, né? Só no circunflexo aí. Constam em nossos arquivos muita informação, de duas uma. Constam muitas informações ou consta muita informação, tá? Então, consta aí no singular
e não no plural, porque o sujeito dele é muita informação. Sobrou para nós aí o item E. É justo que se homenageiem aqueles. Olha a partícula C com o verbo homenagear. O erro lá no item B, não se ouve, está corretíssimo no item E. Que se homenageiem aqueles que merecem. Que aqueles que merecem sejam homenageados, ok? Prontinho. Então eu trouxe para vocês essas 4 questões aí da banca da FCC e as primeiras lá da VUNESP. Eu encerro a minha aula aqui com vocês já, agora, e até a nossa próxima aula, para nós continuarmos os nossos tópicos aqui, né? Terminamos a concordância e partiremos para os nossos próximos tópicos, ok? Tudo de bom para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau!